testava exatamente desse jeito e eu vi que, tipo, eu tava perdendo muito tempo e dinheiro. Porque o criativo que tá validado, você pode fazer muitas variações. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E esse episódio é pra você que quer aprender a dominar a arte da copy, das VSLs e dos criativos e descobrir estratégias de gestão financeira e tráfego direto para alavancar o seu negócio digital. Até porque o nosso convidado de hoje, Bruninha, ele é especialista em copy, VSL e criativos. Ele saiu de um emprego formal como porteiro para ter a sua vida transformada através do mercado digital há 1 ano atrás. Ele já faturou mais de 2 milhões de reais sendo Equipe e através dos seus conhecimentos ele lidera uma comunidade de mentorados que aprendem diariamente sobre os bastidores dos múltiplos 7 dígitos na internet. Bruninha, hoje tá pesada a mesa, hein? Hoje eu tô... Que isso? Hoje você vai segurar? a promessa é grande, É Bruninha. grande demais. Vamos chamar ele? Bora lá. Que rufem os tambores, seja muito bem-vindo, Gabriel Paulo! Eita, cara. Beleza? Como é que tá? Tudo aí? certo? De boa. Fala, galera, beleza? Hoje vamos soltar ouro aí pra vocês. Vamos com força, Bora cara. lá. E olha só, Gabriel, a gente conversando, você chegou a trabalhar desde porteiro até Uber, né? Muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu queria saber um pouco de você sobre a sua vivência do passado antes do digital. Então conta pra nós, porque até de estado você chegou a trocar nessa sua vida, né? Sim. Então, em 2017 eu entrei numa empresa de segurança, portaria. Acabei entrando ali nesse emprego e, assim, entre os amigos que eu tinha, era um emprego, que todo mundo queria, que você podia ficar ali. O meu coordenador falou que podia levar o notebook, eu ficava ali, não tinha... tranquilo demais. Só que eu sempre fiquei, esses 3 anos que eu fiquei lá nessa empresa, com um incômodo no coração, porque eu sabia que, aquilo não era o suficiente, eu queria crescer, queria ter meu próprio negócio e tal, e não sabia muito pra onde ir, né? E aí, em 2020, na pandemia, acabei indo pra Curitiba. Meu pai tinha falecido nessa época, e falei, vou lá morar com a minha mãe, e aí eu tinha acabado de me formar em automação industrial. E aí lá em Curitiba, deu tudo errado, tudo que eu planejei, nada. Fui com a mente de trabalhar na automação, não deu certo. Fui também, assim, com plano de ser piloto, que eu sempre tive esse sonho de ser piloto desde criança. Também não rolou nada, tudo foi dando errado. E aí parece que era pra eu voltar, tudo cooperou pra eu voltar pra cá. E aí foi quando eu casei. 1 mês de casado, eu conheci o digital, comecei a trabalhar com dropship. Não tive resultado e tal, e aí foi seguindo a história. Cara, uma coisa que dá pra perceber é que você teve um emprego, você falou, né? Que era um emprego muito tranquilo, que te dava tempo e espaço pra você até fazer outras coisas. Era o sonho dos seus amigos, mas você passou 3 anos incomodado com isso. Sim. Depois você foi pra outro estado tentar desbravar uma nova possibilidade pra uma nova transformação de vida. Depois você se casou, a gente sabe que geralmente os casamentos mudam a vida das pessoas de forma muito próxima, inclusive os maiores resultados do digital vêm de casais. Sim. E aí realmente sua vida mudou. Só que eu queria entender, pra mim ficou claro que você tinha um desejo ardente de mudar de vida. Então, como é que foi a sua infância? Você veio de uma infância próspera, mais escassa, você tinha bons exemplos, ou você tinha exemplos do que não fazer? De onde é que surgiu essa necessidade de mudar de vida? Sim, eu sempre tive em casa bons exemplos, né? Então, meu pai foi uma referência muito boa pra mim. Como uma pessoa de caráter, responsável, sabe? E uma coisa que ele não tinha, que aí eu até comentei com a Bruna, parece que é uma coisa que já veio programado, por conta que ele não tinha muita gestão financeira. Ok. Só que ele gastava tudo com a família, só que ele não sabia gerir. E eu já fiquei com isso, então sempre tive esse cuidado, desde o meu primeiro emprego, eu já vinha cuidando das finanças. Qual era o cerne da pergunta mesmo? O seu background, né? O que é que te levou a ser esse cara com esse desejo de se desenvolver, explorar e vencer na vida? Na verdade, eu sempre tive um desejo, assim, no fundo, de ser empreendedor, mas eu não enxergava isso como algo claro pra mim. Só que eu sempre comentava, eu tenho uma vontade de ser o próprio negócio, sabe? Mas eu não tinha coragem de ir lá e começar alguma coisa. Tentei algumas coisas lá na minha adolescência, tentei o mercado de afiliado. Se eu tivesse começado, talvez eu teria um pouco mais distante. Mas não deu certo, daí fazer de uma forma orgânica ali, entrei num curso de inglês, fiz uma página, não deu certo. E ao longo da vida, assim, eu comecei a ter algumas frustrações. E as pessoas às vezes acham que o período de tristeza, assim, elas enxergam como uma coisa muito ruim. Só que eu vejo que todos esses períodos de tristeza da minha vida, de dificuldade, me prepararam
esse ano que eu me dediquei ano passado ao marketing digital me preparou para ter essa casca. E conseguir ter constância mesmo tendo a frustração que o digital dá todos os dias. Você tendo conta bloqueada, um cliente não fecha, então são uma série de frustrações. Eu acho que tudo isso na minha vida cooperou. E em casa eu tive, juntando as separações do meu pai, da minha mãe, foram 5 separações, então todas eu tava ali morando com eles, então foi uma coisa meio conturbada. Todo esse período, assim, me deixou mais forte pra empreender. Só que, como eu falei, eu não tinha essa coisa muito clara. E aí, isso foi sendo construído aos poucos, sabe? Justo. São habilidades desenvolvíveis, né? Às vezes tem pessoas que nascem muito com essa veia empreendedora, mas isso, se é algo que você quer muito, se almeja muito na sua vida, você consegue ir desenvolvendo ela ao longo do tempo, né? Sim. Criando essa casca mais grossa. Mas você comentou que depois que você voltou pra sua cidade, foi Guarujá que você voltou, né? Isso. De Curitiba pro Guarujá? Não, você eu voltei casou? pra São Vicente, Ok. morando com a minha mãe, a gente voltou junto. Perfeito. E minha esposa morava no Guarujá. Ah, verdade, justíssimo. Então, quando você se casou e teve todas as dificuldades do casamento e tudo mais, você conheceu o mercado digital. Como é que foi essa sua apresentação ao digital? Quem te levou pra ele? Como é que foi isso? Pô, foi uma coisa assim que, foi do nada e, tá mudando minha vida essa situação que aconteceu. Eu tinha um amigo, primeiro eu vou explicar só um background do que foi ali na pandemia quando eu tava em Curitiba. Que eu e um amigo chamado Shake, né, que a gente chamava ele na época, a gente abriu um jogo, alguns devem saber aí, GTA RP. Então a gente abriu uma cidade e a gente começou a gerir junto e tal, só que acabou não dando certo. Só que a gente se manteve amigo e tal. E aí, nessa cidade que eu criei, eu conheci um rapaz chamado João Guilherme. E aí, a gente se aproximou muito, teve uma troca maneira, só que esse projeto não deu certo, foi um motivo de muita frustração pra mim e aprendizado. Só que essa amizade levou. E a gente ficou, trocando ideias esporadicamente. E aí, ele chegou pra mim e falou, você tá sabendo desse mercado aí de dropship, não sei o que, do nada. Eu tava, fazendo Uber, tava querendo progredir, mas não sabia o que. E ele chegou, você viu esse negócio de dropship e tal? Na hora, parece que, é um bagulho, uma coisa de Deus, assim, cara. Na hora eu já me interessei, já comecei a pesquisar, já comecei no YouTube. Dali foi o pontapé. Dessa conversa, é bizarro, assim, dessa conversa eu me mantive colocando muita energia no digital até o dia que eu comecei a vender bem. Foi o start ali. Não, e o pior é que pra você, a gente que acaba conversando um pouquinho nos bastidores, almoçamos juntos, a gente sabe que o seu resultado foi explosivo, foi extremamente rápido. Mas olhando lá pra aquele dia que o João te apresentou essa oportunidade, o que você enxergou no mercado digital que brilhou seus olhos a ponto de você falar, cara, é isso aqui? Sim. Olha, eu muito pelo conforto que eu queria dar pra minha família, né? E ali na situação que eu tava. Minha esposa, ela já tinha um salário bacana e eu tava colocando, o valor do aluguel, sabe? Tava bem difícil. Porque, assim, em São Vicente e Santos, que são ali perto de onde eu morava, antes de pegar uma balsa pro Guarujá, lá era muito bom o Uber. Só que no Guarujá já fica muito fraco. Então, eu não conseguia desenvolver muito, fazer um salário bacana. Eu teria que ir pra essa cidade, sabe? Então, era uma coisa muito mais difícil. Então, eu queria sair daquilo, eu já tava com uma vontade maior de empreender. Então, tudo isso que eu passei que já me deu a casca para começar ali e eu já tava muito decidido porque o casamento me deu um start assim de, agora eu não tenho mais tempo para fracassar, sabe? Eu não posso mais ficar triste pelas frustrações. Agora eu tenho uma família, eu preciso me esforçar, sabe? Então, isso foi a virada ali, pela minha família, ajudar. Quero muito ajudar mais meus pais, né? Minha família. É mais por isso, esse propósito que me encantou, assim, de querer prosperar e poder ajudar quem tá à minha volta. Legal. Perfeito. E a gente tava conversando justamente quando a gente tava vindo lá de Navegantes para o Balneário, sobre a questão de que você ficou um tempo, né, nessa transição entre ser Uber e ainda tá ali no digital, né? Como é que foi o período de transição, literalmente, que você entrou de fato, de cabeça? Você deixou o Uber, você começou a ganhar seus resultados, como é que foi isso? Então, eu voltei de Curitiba com a minha mãe, a gente foi morar em São Vicente e eu fiquei 1 ano muito focado no Uber. E lá em Santos, São Vicente, eu conseguia fazer um salário razoável. Eu tirava de 3, 4, teve mês que eu tirei perto de 5, trabalhando ali full time praticamente, né? Final de semana eu pegava ali sexta e a madrugada inteira, porque tinha muito bar, balada, etc. E aí eu trabalhei muito focado. E aí quando eu casei, que eu vi que tava fraco, eu já comecei meio que ficar com o coração assim, preciso achar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Não tava dando mais nada, nem na área que eu
trabalhava de porteiro, não achava mais nada, porque pra mim eu queria alguma coisa fixa ali que eu pudesse, né? E também o Uber tava ruim. Então eu tava com essa incomodação, sabe? E isso que me impulsionou a achar algo pra fazer. Sim, faz sentido. Agora, uma coisa interessante que você tocou aí foi essa questão da gestão financeira. Eu queria expandir um pouco mais sobre isso. Eu sei que você que tá aí do outro lado, você quer falar logo de copy, quer falar de VSL, construção de oferta criativo. Mas antes, vamos falar de estrutura de empresa, porque no digital, todo mundo que entra no digital acaba aprendendo um pouco de copy, um pouco de funil, um pouco de oferta, mas o que faz as empresas quebrarem, às vezes, é porque os projetos digitais não têm tempo de se tornar empresas, negócios digitais, e uma das bases para isso é a gestão financeira. Então, hoje aqui, se a gente puder falar um pouco sobre gestão financeira de um negócio digital, você que é um cara organizado com isso, como é que você cuida da gestão financeira da sua empresa? O que é que você faz? Seja uma estrutura simples, uma estrutura mais complexa, compartilha com a gente, porque talvez tenha alguma pessoa que está ali do outro lado, que está até fazendo suas primeiras vendas, e não sabe estruturar, ou talvez tenha alguém que já fez as suas vendas, mas mesmo assim tá tendo prejuízo porque ele não soube fazer essa estruturação. Sim. Então, como é que você faz essa gestão financeira da sua empresa? Realmente tem muita gente no mercado que acaba saindo do mercado porque não tem uma boa gestão. Então começa a ganhar ali seus primeiros 10, 20, 30 mil de lucro, e aí já se encanta, e quando ganha mais um pouquinho já pega uma BMW e tal, só que o custo é alto, seguro e tal, e acaba não conseguindo prosperar no mercado. Eu já sempre fui muito pé no chão, justamente por aquilo que eu comentei. Meus pais eram muito desorganizados, assim, né? Minha mãe é mais organizada, mas meu pai era muito desorganizado financeiramente. Todo o resto, perfeito, assim, meu pai, super herói. Mas essa parte da gestão, muito. Então, eu já cresci com essa coisa e aí, tudo que eu pegava no começo da empresa, a minha esposa até falava, a gente precisa, né, pensar em tirar um salário e tal, porque eu queria guardar tudo, sabe? Eu queria, preciso fazer o caixa da empresa, etc. Só que aí, logo no segundo mês, eu percebi que eu precisava ter um prolabore, um salário para eu poder programar como eu vou crescer a empresa e como eu vou pagar minhas contas, para eu saber o meu custo mensal, como eu vou poder, né, gerir. E aí, no segundo mês, eu coloquei um prolabore. E aí, desde esse segundo mês até agora, é esse valor. Tipo, eu ainda não mudei. E tudo que entra, eu coloco para dentro da empresa. Então, isso me ajudou. E mês passado, por exemplo, eu colocar 2 pessoas para trabalhar comigo. Então, hoje eu tenho um copy, um editor. Tudo isso porque eu consegui ter uma boa gestão financeira. E hoje eu tenho, assim, se tudo der errado, 3, 4 meses eu tenho ali para segurar. Por causa que eu fui guardando, né? E sem funcionários, sem pessoas ali para agregar, você não vai conseguir crescer, né? Legal. Muitíssimo. E sabe o que eu percebo, Marcelo e Gabriel? Que às vezes muitas pessoas começam dentro do digital, eles se deparam com muitas dificuldades, muitos obstáculos, né? E é muito legal esse momento que a gente tem no QuickCast, porque a gente fala muito sobre resultados expressivos que as pessoas têm. Mas a gente também esquece do background, né? Às vezes as pessoas passaram por muitos desafios e realmente momentos difíceis até chegar na onde eles estão hoje, nos resultados. E eu queria saber de você, quais foram os seus primeiros desafios e como é que você fez para conseguir se manter constante em relação a esses desafios que você tem quando você vai iniciando dentro do mercado? Tá, muito boa a pergunta. No começo, eu tinha só um cartão lá, que eu passei tudo, a gente vai falar um pouco mais, passei tudo a mentoria que eu tinha naquele cartão, então eu juntei o cartão da minha esposa, quando eu vi que começou a dar certo, eu peguei o cartão da minha esposa, só que, tipo, juntando tudo que eu tinha gastado, mais da minha esposa, a gente tinha uns 10 mil a mais pra gastar, só que o produto tava pedindo mais escala, aí eu chamei o meu cunhado, irmão dela, e aí ele emprestou um cartão de 20 mil lá, e, eu fui me virando, fui escalando assim, até que eu fiz o meu cartão, aí o banco lá, quanto você colocava de CDB, ele te dava de crédito, aí foi melhorando. Mas esse foi um grande desafio, assim, sabe? E também, no começo ali, você gerir tempo em funções da empresa, porque era só eu. Então, eu tive que aprender assim na marra, tipo, quanto tempo eu vou gastar aqui fazendo criativo? Eu tenho que ter uma constância de criativo, senão não dá para escalar o produto. E tráfego, etc. Então, esses foram os primeiros desafios, assim, que eu tive. Legal. Você foi em pontos muito reais aí. E um ponto que as pessoas pouco falam é esse desafio da escala. Porque, primeiro, pra você escalar, tem que ter coragem. E, além disso, tem que ter limite. Então, muitas pessoas, elas não explodem no digital porque a oferta já tá dando ROI. Só que ela não tem coragem de dar o próximo passo e escalar a operação. Teve um final de semana que foi bizarro, assim. Eu já tinha usado os cartões de casa, já tinha usado os cartões do meu cunhado. E, tipo, o produto, nesse final de semana, estourou.
E aí, tipo assim, já tava em 35 mil, alguma coisa assim, faturado. E eu não tinha mais de onde tirar o cartão. E, meu, tava ROI 2, assim, meu. Aí esse dia eu chorei, assim, quase. Porque se eu colocasse o negócio ia, sabe? Era tipo 6 da tarde. E aí foram 2 dias. No sábado já tinha estourado, fez 30 e pouco, acho que 33, 34. E no domingo, que foi esse dia que faltou crédito, tinha batido 40. E eu poderia ter escalado muito mais, mas são os desafios. É um momento, né? Por isso que é bom também você sempre ser uma pessoa honesta e com quem tá à sua volta. Perfeito. Porque nesse momento, tudo que eu mostrei pro meu cunhado, por exemplo, ele viu que eu era uma pessoa honesta. E eu tinha conhecido pouco tempo. E ele falou, não, usa aí e tal, porque ele viu que eu tava me esforçando e inclusive ele foi uma das pessoas que me incentivou ali, sabe? Ele falou, cara, só não desiste, vai que vai dar certo. Que Então, legal. um abraço aí pro Matheus, que me ajudou bastante. É isso Que aí. legal. E aproveitando aí nessa questão de desafios, você trouxe aí dois desafios de atividades do mercado digital. Mas outro desafio que eu imagino que talvez você tenha passado, e esse sim você compartilha com a gente até como lidou, é que você saiu de uma realidade de CLT. Aí, como o Uber era uma realidade mais de autônomo, né, até você ter a sua empresa digital. E existe uma diferença de mentalidade no cara que tá ali trabalhando CLT para o cara que é dono do próprio negócio. Você sentiu um choque com essa responsabilidade ou foi algo que veio natural para você? Eu acho que encaixou bem, porque eu percebi, depois que eu comecei a empreender que era isso que eu precisava, sabe? Porque eu tava muito satisfeito lá na empresa, fazendo aquilo... Insatisfeito. Na empresa, fazendo aquilo todo dia e tal. E é uma parada assim, eu acho que hoje eu falo assim, que eu acredito que eu tenho uma vocação pra empreender. Porque eu tenho eu consegui adquirir essa... E é o que eu falo pra todo mundo. Você quer entrar no digital, você precisa desenvolver essa habilidade de conseguir trabalhar todos os dias com a mesma intensidade sem ter resultado. E esses 5 meses que eu coloquei muita energia... fez eu ter o resultado que eu tive por causa disso. Eu consegui me manter constante. Não tem como ter resultado sem ter constante, independente dos resultados. Verdade. Perfeito. E uma coisa aqui que eu quero saber de você, que você comentou que você teve aí sua oferta vencedora com 5 meses de digital, né? Então solta o ouro pra nós. O que tinha de tão especial dentro dessa oferta? E como é que foi o seu processo, né? De construção dela? Seus desafios e aprendizados durante essa fase? Sim. Olha, essa oferta, eu vou falar o nicho, que hoje eu nem tô rodando mais, era menopausa. E eu tinha construído essa VSL com um amigo até, só que depois a gente acabou não se falando mais, cada um foi para um lado. E aí ela tinha uma retenção no pitch de 50%, pra você ter noção, e não vendia. Não vendia nada. Pra quem não tem ideia, uma retenção de 50% do pitch é em uma 20 retenção minutos, agressiva. Em 20 minutos. E não vendia, cara. A gente ficava louco. Eu falei, não, então eu vou largar esse mercado, porque eu não sei mais o que fazer. Tá de errado isso aqui, ué. Aí foi quando eu tava até comentando com vocês, foi uma coisa aleatória, assim, que eu tava assistindo o podcast do Felipe Matheus, e aí eu vi ele falando sobre que ele tinha um sonho de ser piloto. Eu sempre tive esse sonho, eu me conectei ali, enfim, senti no coração que eu devia fazer com eles. O podcast do KiwiCast, né? Do Felipe Ferreira, do KiwiCast, isso. Eles gravaram aqui, no caso. Que legal, cara. Isso. Aí eu fui atrás, vi a mentoria, e foi quando eu realmente comecei a dar certo. Eu tinha 3 ofertas ali, construída, que não vendia. Uma era de ruga, uma de dor nas costas e de rugas, dor nas costas e da menopausa. E aí, quando eu fiz a mentoria, entendi a construção de copy, tráfego, tudo, eu olhei para as 3 e precisava escolher uma. Cara, eu acredito que eu fiz a melhor escolha, porque era o que mais tinha retenção. Então, eu escolhi ele e comecei a colocar os pontos que estavam faltando, conforme o que eu tinha aprendido, e aí a coisa começou a andar, sabe? Então, no primeiro mês já tinha voltado o dobro do que eu investi. Eu investi 15 mil, já tinha voltado 30 de lucro, sabe? Não, mas eu quero aprender. O que é que você aprendeu? Que pontos foram esses? O que é que tinha dentro dessa VSL que você falou, não, eu ajustei esse parafuso que fez o jogo eu vou virar. falar dessa VSL específica, Boa, então. por favor. Cara, foi assim, quando eu peguei o script de uma VSL, hoje, tipo, eu criei um método para passar, né, pros mentorados, alunos e tudo mais. E aí, o que eu enxerguei na VSL? Um ponto. Eu não estava explicando os entregáveis. Eu não estava explicando o que ela ia ter dentro do curso que ela ia comprar, assim. Né? Então, ela tava chegando no pitch, ela não sabia o que ela ia receber. Nossa. Então, eu explorei muito aquilo ali. E cada ponto que eu colocava, eu já colocava uma cinematografia tocando naquela dor ou desejo. E aí, eu coloquei, eram 4 módulos, se eu não me engano, que era gerenciamento de estresse, e aí indo nesses sintomas da menopausa mesmo. E aí eu ia tocando. Então, eu coloquei isso, eu fiz ali,
Pum, melhorou. Que mais? Depoimento. Não estava usando depoimento de pessoas. Então eu construí de forma estratégica, mostrei como a pessoa recebendo o produto no e-mail, etc. Pô, chegou no mesmo dia, já comecei no mesmo dia. Comecei a colocar de forma estratégica ali na lead. É sempre bom ter um depoimento ali no final da lead. Perto do pitch e depois. Esse é o método que eu uso. Então... Já pega aí a dica. Coloquei, papel e caneta sim. na mão. O cara tá entregando ouro pra gente aqui agora. Coloquei esses depoimentos e aí na lead eu lembro que eu coloquei um ponto de impacto. Então eu tava pesquisando e já vi casos de mulheres que morreram por causa da menopausa. Então eu citei isso, coloquei um efeito sonoro assim, sabe, de suspense. Então já percebi que a retenção aumentou. E aí, na lead, aí foi um dos pontos chaves. Na lead eu fiz um estilo noticiário, assim, de alguém falando de um depoimento falando sobre a menopausa, como que foi difícil aquele momento e tal. E aquilo lá, já em 1 minuto eu lembro que batia 85%, Nossa. assim, eu ficava me baseando no 1 minuto, né? Se a lead tava boa ou não. A lead, pra quem nunca ouviu falar, Pedro, o que é ela? Gabriel, perdão, o que é ela? Sim, a lead ali é o começo da sua VSL. Então, quando eu pego para modelar, já é uma dica para você. Você tem que transcrever ali a VSL, que você viu que está escalado. Primeira coisa, você vai separar. Você vai entender o que é a lead, o que é a história, a parte que você explora o mecanismo único, o pré-pitch e pós-pitch. Você tem que entender quais partes são essas para você conseguir trabalhar ali. Então, normalmente a lead são resumos do que vai acontecer lá mais para frente, né? Então, eu dou um spoiler do mecanismo, cito um pouco das dores, dos desejos, falo um spoiler da história, do que ela vai encontrar ali. E, normalmente, a lead acaba quando a pessoa se apresenta. Normalmente é assim, né? Mas não é um padrão. O padrão é que são resumos do que vai vir à frente. E aí começa a história, começa a desenvolver. É muito Mentoria? louco, né? O quê? É mentoria que tá rolando Aqui tá rolando aqui uma mentoria ao vivaço aqui pra nós. E eu te falar que são pequenos ajustes, né? Que a gente não faz ideia que pode fazer total diferença. Mas você comentou que antes você tinha uma taxa de retenção muito alta numa VSL de 20 minutos. Quando você começou a fazer esses pequenos ajustes, você continuou com ela com 20 minutos? Ou Não. você foi? Não, ela aumentou um pouco, ela foi pra, tipo... Na verdade, ela tinha 20 minutos quando eu finalizei. Ela tinha, tipo, 16 antes de eu mexer nela. Então, eu fui adicionando os elementos e o pitch, que era de 50, caiu pra 40. Porque eu aumentei o tamanho dela, qualifiquei melhor o público, então chegava as pessoas que realmente iam comprar. Então, consequentemente, estourou, assim. E aí, na primeira esteira de criativos que eu fui testar, 2 já se destacaram. E aí, esses 2 aí foram praticamente mais da metade do faturamento, sabe? Caraca. Só esses 2. Sim. Caramba, que incrível isso. Uhum. Assim, já que a gente já tá nessa vibe de mentoria, pra você que é especialista em VSL e copy, quando você vai estruturar uma copy que na sua cabeça, cara, tô estruturando uma copy de sucesso, quais são os elementos chaves que você dá atenção naquele processo? Sim, vamos lá. Eu sempre falo que o principal é como pode dizer? O principal é o mecanismo único. Certo. Então, o principal da oferta vai ser o mecanismo único. Que pra quem nunca ouviu É um mecanismo que a pessoa vai alcançar a solução. Perfeito. Então, o mecanismo único vai dar a curiosidade e a esperança da pessoa alcançar o resultado que ela quer. Então, a estratégia que eu tive na época, o mecanismo único, se eu não me engano... Não, o mecanismo único era rotina de 4 fases. Esse era o mecanismo único do meu produto. E aí eu coloquei... Quando eu estava explicando o produto, eu coloquei tônico... São 4 tônicos matinais, etc. Então era um tônico que resolvia alguns problemas, outro resolvia outro, etc. E aí você entendendo que precisa apresentar de uma forma muito, muito clara, que seja fácil para a pessoa, você precisa achar uma forma de provar ela muito bem, sabe? Então, você pode provar com um depoimento, às vezes um corte de algum podcast, alguma coisa que dê embasamento para aquilo, uma manchete de uma notícia. Então, eu diria que esse é um ponto principal, assim, o mecanismo é o que vai gerar esperança e desejo para a pessoa comprar aquilo. E aí, todo o resto vem, eu digo assim, como secundário, mas precisa estar bem construído também, uma lead que você explora... Cara, as minhas VSL sempre vão estar girando em torno das dores e desejos. Então, eu acredito que tão principal quanto o mecanismo é você ter o estudo de público.
Excelente. Então, hoje, eu uso muito o ChatGPT para fazer estudo de público. Então, eu faço algumas perguntas para ele sobre o nicho, sobre como essas pessoas se sentem. Peço para ele contar uma história dessa pessoa para eu entender o mundo dela ali. Então, isso é uma dica boa para você conseguir enxergar melhor como aquela pessoa se sente no dia a dia. Outra que provavelmente muitas pessoas conhecem, que é no YouTube. Esse foi o principal, assim, que eu fui lá nos vídeos de menopausa, peguei os comentários, tinha muita coisa valiosa, sabe? E aí eu comecei, quais são as frustrações? Pegava os comentários, listava frustrações. Quais são os desejos, medos, etc. E, eu diria que isso mudou totalmente, assim, porque aí eu fiquei fazendo um looping. Eu ia falar do mecanismo, tava tocando nas dores. Eu ia falar dos produtos, tava tocando nas dores e desejos, sabe? Uhum. Eu passava o post-it, falava que o produto ia chegar lá com o depoimento, que a mulher falou que chegou, então eu já fazia um trial close ali, falava, você tem 2 caminhos. Você pode ir por aqui, não ter resultados, continuar frustrada, com falta de libido, seu marido frustrado com você, ou você pode, e aí, usando cinematografia e tudo mais, mostrando uma perspectiva de futuro melhor para ela. E dentro dessa copy, como é que você faz para começar a testar e otimizar esses elementos na sua operação? Sim, um parâmetro muito, muito claro é a retenção. Então, eu vejo se a pessoa tá se desinteressando. E também, às vezes pode até diminuir, que foi o caso ali, que foi de 50 para 40, mas aumenta a conversão. Então, tem situações assim, que você muda, diminui ou aumenta e é tudo muito teste, sabe? Então, você tem que testar. Eu sempre tento deixar pelo menos 2 dias ali, quando eu faço uma alteração, para sentir se validou aquela proposta nova que eu coloquei. Legal. Então, 2 dias é o máximo? Normalmente sim. Legal. Agora, às vezes a pessoa que tá ali do outro lado, ela fica, cara, mas como é que ele vai metrificar a retenção de um vídeo, sabe? Então, hoje, você usa ferramentas para auxiliar nesse processo, automações? Se sim, quais? Pra galera saber o que é que você usa. Sim, eu utilizo a VTurb hoje. Do João Campos, querido João Campos, que tava inclusive com a gente lá no KiwiFi Festival. Sim, gente boaça. Demais. Da hora. Eu utilizo ele, então lá você consegue colocar ganchos, por exemplo, isso é uma dica muito boa. Tá tendo quedas na sua VSL, você pode colocar ganchos que chamem a atenção, sabe? Vou liberar um bônus naquele lugar que tá tendo uma queda, vou liberar um bônus, ou fica até o final que tem uma coisa inusitada, sabe? Coisas desse tipo. Então você testa coisas ali pra tentar segurar aquela galera que tá saindo. Às vezes você nem precisa mexer na VSL, é só um gancho que você coloca ali interessante, a pessoa você já corrige a retenção da VSL. Perfeito. E para criação de copy, você usa algum tipo de automação? Você usa uma IA que pode te ajudar, auxiliar? Sim. Porque se sim, a galera vai gostar de saber, né? Sim. Hoje eu utilizo, quando eu vou modelar uma VSL, eu utilizo o Descript. Então ele até agora tem me servido muito bem, porque ele transcreve muito bem. E aí, quando, por exemplo, se eu vou jogar uma oferta para fora, ou vou corrigir alguma coisa, preciso de ideias, eu vou no ChatGPT e falo, traduz aqui para mim sem perder a congruência, etc. Então, a IA hoje é muito, muito eficaz na operação. E tem uma coisa também que é uma dica muito, muito da hora, que é você utilizar IA para fazer suas VSLs, mesmo humanizada. Como que é isso? Eu, por exemplo, quando percebi que tinha essa ferramenta, o que eu fiz? Peguei uma atriz que já estava trabalhando comigo e falei para ela, quanto você me cobra para me dar o direito da sua imagem para colocar numa ferramenta de IA? Ela, na época, cobrou R$300, mas em média aí é um pouco mais de R$600, R$700 que você vai achar. E aí ela me deu o direito de imagem, eu coloquei na plataforma Reigen e hoje eu consigo usar ela, tá tipo num escritório assim, gesticulando tudo. O Reigen, ele te gera ali na língua que você quiser. Você coloca lá, ela vai falar perfeito e tipo, eu mostrei pra um monte de gente e ninguém fala que aquilo é IA, sabe? Fica perfeito. Então é um jeito de economizar. Total. Isso aí muda o game, hein? Uhum. Agora, já que a gente tá nesse papo de VSL, eu acho que seria muito valioso pra nossa audiência se você conseguisse trazer um esqueleto por trás da VSL. Ou seja, na prática, eu começo pela lead. A lead compõe disso. Logo em seguida, eu venho pra cá. Depois disso, eu venho pro pitch. Como é o esqueleto da sua VSL? Porque eu acho que hoje, dentro de um funil de oferta direta, existem alguns pontos que são críticos. Então, desde criativo, que a gente vai falar já, e VSL é, assim, é imprescindível. Então, falando de esqueleto de VSL, você pode compartilhar pra gente como é o esqueleto da sua? Sim, ou das suas? Sim, eu primeiro eu começo dividindo o que é lead, eu identifico o que é lead, o que é história, mecanismo,
Pré-pitch e pós-pitch. Então 5 etapazinhas, né? Sim, 5 Massa. etapas. E aí eu já nomeio, coloco em vermelho no meio, assim que eu faço. Tá lá tudo preto, coloco o vermelho no meio. Lead, história, etc, depoimento, já vou separando Fantástico. tudo. E aí eu vou indo ponto a ponto. O que faz toda a diferença? Você saber como se comunicar com esse público. Então você vai tentar pegar aquilo que você quer modelar e apresentar de outro ângulo. Você vai tentar enxergar outras dores, formas diferentes de apresentar aquilo. Você pode apresentar a mesma dor de diversas formas, diversas situações. Você pode criar ali para o seu lead na hora de ver a VSL. Então, eu costumo sempre colocar um depoimento antes de chegar na história. Então, eu sempre toco nas dores, ou eu coloco um ponto de impacto na lead ou na história, que é o momento que a coisa fica muito feia. Então, eu já peguei VSLs que, por exemplo, tinha acontecido uma situação e a pessoa só ficou triste e tipo, parou de usar aquele produto. E aí eu peguei e falei, não, ficou triste, ficou muito mal, sabe? Teve que ir no hospital, etc. E aí você embasa mais aquele fato, coloca mais impacto pra pessoa realmente tocar no emocional dela, sabe? Sentir de verdade. Sim. Porque uma venda é emocional, né? Sim. Então você tem de encontrar quais são os caminhos que eu posso despertar Sim. emoções específicas. E tráfego direto é totalmente, que é o que eu faço, totalmente emoção, porque você pega a pessoa atrás da plataforma de anúncios ali, joga pra VSL e você tá ali toda hora movimentando as emoções dela. Uhum. E ela compra na hora, tipo... Ela é um exemplo que eu sempre dou. A pessoa não entra no Facebook, Instagram pra comprar alguma coisa, né? Exato. Ela tá lá e você chama a atenção dela com algum gancho, alguma coisa. E aí, na lead eu costumo sempre todas essas etapas eu vou fazer o loop. Eu vou estar tocando nas dores, nos desejos. E aí, depois da lead, entra na história. Então, normalmente se apresenta e tal. E aí você começa a construir uma narrativa para aquilo. Então, você faz a jornada do herói, né? E aí, desde dela começar com aqueles problemas, ponto de impacto, você pode colocar, até ela encontrar uma solução. E aí, tipo, o jogo começa a mudar. E ela começa... E aí, antes de chegar no pitch, você tem que fazer uma transição muito suave, né? Pra não assustar a pessoa com a venda. Então, tipo, muitas pessoas começaram a me procurar e aí eu tive que abrir um método para ajudar as pessoas, etc. Fazer uma coisa nesse sentido, que justifique você tá fazendo aquela venda, né? E aí sempre tocando nas dores, nos desejos, colocando o que você fez no estudo de público, até chegar no pitch. E aí no pitch você vai colocar o valor, etc. E aí depois do pitch eu costumo colocar um depoimento já, que é provando que o produto chegou. Então, o produto chegou, obrigado, estou usando, já comecei a fazer no mesmo dia e tal. Você dá embasamento para que aquilo é de confiança, porque as pessoas estavam chegando no pitch, nesse da menopausa, por exemplo, não estavam comprando porque, não sabia o que ia receber e também não tinha confiança, né? Então, você precisa você precisa quebrar as objeções que a gente fala. Você precisa pensar nas objeções que a pessoa vai ter ali. E aí, de novo, dor, desejo e... mostro a plataforma de pagamento para facilitar. Uma coisa interessante, eu já estava escalando o produto e eu não mostrava como a pessoa fazia o Pix, nem na VSL, nem no checkout. Então, na VSL eu coloquei um videozinho ali no meu banco mesmo, gravei a tela ali do Bradesco e, você clica aqui, copia e cola tal. E coloquei um vídeo também no checkout e, aumentou a conversão de Pix, sabe? Que detalhe, Bizarro. né? De novo, bom. a gente volta pros detalhes, né? Às vezes a gente não pensa que o óbvio precisa ser dito, mas o óbvio precisa ser dito. Tem várias pessoas, às vezes, que, cara, usam a internet diariamente, mas ainda assim, na hora de comprar, eles têm dificuldade, principalmente na questão do Pix, porque eles vão lá, eu falo isso de experiência própria até da própria QIFI, sabe? Porque pra você fazer um pagamento, você pega ali o códigozinho do checkout da QIFI, você tem que fazer no copia e cola. A galera acha que é só pegar ali o códigozinho e é totalmente diferente, sabe? Mas é um detalhe mínimo que muda todo o jogo, né? Se você não tem ali todo esse passo a passo, você perde uma venda por besteira, né? E você se atentar ao detalhe já faz toda a diferença. Sim. O segredo de quando você, principalmente... quando você tá começando a dar certo no seu produto, escalando, é você começar a ver tudo que pode ser colocado. É verdade. Porque você pode aumentar a sua conversão. Então, isso foi uma coisa que aumentou e eu já tava escalando, entendeu? Então, sempre ficar atento. A lead eu troquei umas 3 vezes até fazer 1 milhão, entendeu? Caraca. Então, foi testando, foi
sendo resiliente ali. Mesmo dando certo, você precisa continuar, né? Não pode... acomodar, achar não pode. que não tiver informação pra botar. Isso foi algo também que eu acredito que eu errei. Porque, por mais que eu testei muito e tudo, dei muito certo com esse produto, eu fiquei meio que acomodado quando a coisa começou a diminuir. Então, eu não fui já procurar outro produto, não fui, sabe, me adiantar. Então, isso foi uma lição que eu trouxe pra não ficar, tipo... Eu lembro que em janeiro, acho que eu fiquei quase um mês, assim, sem vender nada. Porque tinha saturado, Sim. tinha tomado uns bloqueios do Facebook e tal. E aí eu aprendi, tipo, você tem que estar ali já pensando no próximo passo sempre. Perfeito. E uma coisa que você comentou muito é que você também agora tá focado 100% ali no mercado da gringa, né? Sim. E tem uma galera que tá migrando pra lá, porque Sim. tá muito menos sofisticado. Então fica muito, entre aspas, muito mais fácil de vender. Eu queria saber de você, o processo de criação de uma oferta pra gringa é totalmente diferente de criação de oferta aqui pro Brasil, né? Como é que é o comportamento do consumidor lá em relação ao seu tipo de produto, seu nicho? Então, eu utilizo muito a IA ao meu favor nesse quesito. Porque eu pego, vamos supor, eu costumo fazer muito assim. Eu pego a VSL que tá escalando aqui no Brasil e eu transcrevo ela. Aí falo pro GPT, GPT, eu preciso que você traduza esse texto aqui gigantesco e que não perca a congruência. Pronto, começo a mandar. Se tá no gratuito, você tem que mandar aos poucos. No pago, você consegue mandar de uma vez. Mas aos poucos, por quê? Você manda de uma vez, ele vai começar a mandar tudo errado. Eu já fiz uns testes e parece que você mandando por partes, ele traduz melhor. E aí, o segundo passo eu contrato alguém ali no 20 pila mesmo, pago 30, 40 reais pra ver esse texto e ver se tem palavras que dá pra adaptar pra língua inglesa, pra eles entenderem melhor. Às vezes como é que se fala? Ditado, uma gíria, assim, deles, né? Sim, Pra sim. comunicar melhor, senão não faz sentido. Às vezes, aqui a gente fala muito, lá em São Paulo, pelo menos, a gente fala, pô, isso aí é batata que vai acontecer, sabe? Aí se tem um negócio desse na VC, eles não vão entender, Sim. sabe? Muito específico, né? Sim, então você precisa ter essa revisão aí específica. E eu uso algumas IAs, duas IAs, né? Que é o Regen, que eu já falei, e uso o Vidnos também, que é muito bom. Eu uso ele mais pra fazer criativo, porque ele tem uns cenários muito, muito assim, real, sabe? De break news, o rosto é muito real dos personagens ali também. Que legal, cara. Você tá soltando uns ouros aqui que eu vou te contar. Inclusive, já aproveita e deixa o like aí, porque o que o Gabriel tá deixando aqui pra gente é conteúdo de mentoria paga. Olha, eu vou falar, eu já investi mais de 35 mil reais em mentoria, tudo pra descobrir algumas coisas dessas que eu tô falando, sabe? Que legal, cara. Incrível. Obrigado por compartilhar todo o conteúdo com a gente. E seguimos, vamos aproveitar. O cara tá solista, tá disposto, vamos puxar. A Bruna trouxe um ponto muito relevante aí, nesse momento que tá acontecendo agora, das pessoas apostando no mercado internacional, seja ele Latam ou indo para Estados Unidos, Reino Unido, que seja. No que se trata de criação de oferta, existe uma diferenciação muito clara entre as ofertas que são rodadas no Brasil para as ofertas que são rodadas na gringa, ou segue um padrão? Cara, tem, pelo menos nas ofertas que eu fiz, eu consegui, tipo, trazer um padrão parecido com, você diz de copy. Sim, sim. Sim, um padrão parecido, assim, eu só faço essas adaptações mesmo e, tem a vantagem que lá é um pouco menos sofisticado. Então, essas IAs são muito mais fáceis você vender lá, por exemplo, aqui. Aqui, como já muita gente fez besteira, assim, golpe e tal, aí as pessoas percebem rápido aqui, sabe? E elas não confiam muito quando vê uma IA, assim, etc. Lá tem essa vantagem, lá você consegue usar mais IA. Tem muita gente que escala oferta com cinematografia. Caramba. Então, ainda dá bom cinematografia pra lá. Aqui já é muito difícil. O que é que tá dando certo aqui? Aqui no Brasil, cara, eu vejo que tá muito sofisticado. Eu tenho um amigo, por exemplo, que pros mentorados dele, ele fez um AVSL com o pai, a mãe e o filho. Tipo assim, cara, é bizarro. O filho interagindo ali no meio da AVSL. Tipo, você precisa dispor mais dinheiro pra fazer algo, entendeu? E lá, com isso que eu passei, você pede o direito de imagem de alguém ali que você acha legal, fala pra ela fazer um vídeo de 5 minutos ali numa mesa, alguma coisa bacana, e você pode usar e usar pra todas as línguas, espanhol, inglês, francês, alemão, você anuncia pra tudo. Perfeito. É isso. E sobre Legal. criativos? Quais são as características que fazem um criativo vender? Por exemplo, você consegue trazer pra gente um exemplo do que não pode faltar em um criativo do seu nicho? Sim. Olha, a gente lá na operação costuma colocar uma estrutura e trabalhar em cima disso. Então, a gente sempre vai testar muitos hooks. O que são os hooks? Ele tem um gancho e uma transição para o corpo do criativo. Então, o hook, por exemplo, tem hook contra-intuitivo, hook de alerta, etc. Eu vou explorar um pouco mais.
E aí a transição é você fazer uma menção ali da promessa ou da dor, fazendo uma transição para o corpo do criativo. E o corpo do criativo você vai trazer uma expectativa de futuro. Então são esses 3 passos. Aí você traz uma expectativa de futuro. E se eu vejo uma oportunidade, eu coloco um elemento que mexa com o ego da pessoa. Então, como seu marido vai enxergar você e tal. Como suas amigas vão enxergar. Então, algo que mexa com o ego dela funciona muito bem. Aí eu faço um CTA. O primeiro CTA eu faço 2 normalmente. Então, após o primeiro CTA, eu coloco algo conspiracional, algo que traga urgência para a pessoa. Então, se você não fizer agora e tal, tem pessoas que não querem. Tem vários estilos de fazer urgência, mas o ponto é que eu faço uma urgência depois do primeiro CTA, toco nas dores novamente, tentando extrair o máximo ali de um ângulo diferente. Faço o CTA novamente e uma coisa bizarra, cara, que eu aprendi, que você consegue fazer mais pessoas clicar no seu anúncio quando você coloca um timer no final. Eu coloco de 10 segundos assim, que eu aprendi com a galera da mentoria que eu tô. E aí você coloca ali 10 minutos, ou 10 segundos, e aí parece que dá uma coisa na cabeça da pessoa que a pessoa quer clicar, sabe? A pessoa clica. Detalhe isso aí. Uhum. Mas aí, você falou desse hook. O que é o hook, pra quem não tá muito familiarizado? Hoje a gente tá conectado. Eu ia jogar essa, Bruninho. Oh, yes. Explica pra gente. A gente já ouviu várias estruturas, falando de criativo, estrutura AIDA, mas de hook... Eu confesso que não. Eu acho que é a primeira vez que estão trazendo isso aqui. Pô, isso aqui é conteúdo valiosíssimo, cara. Olha lá, hein? Pô, aproveitem. Porque o hook, eu vou primeiro expor como você pode testar ele e vou falar um pouco dele. Legal. O hook, você pode ir lá no Facebook, aí tem lá, criar métricas. Você vai criar a métrica assim, 3 segundos da reprodução do vídeo, dividido por impressões, e você coloca para aparecer com porcentagem. Ponto, você tem o hook rate. Essa é a primeira métrica que você vai ter para analisar seus criativos. Então, o hook rate, se eu não me perdi na matemática, seria a retenção do iniciozinho do criativo. Sim. Ok. Porque é o tempo da pessoa para saber se ela parou ou não para assistir, porque a pessoa tá ali. Então, se esses 3 segundos é o tempo... Tipo a lead da VSL, sim, nas suas devidas proporções. Sim. E aí você consegue metrificar se as pessoas estão chamando a atenção das pessoas ou não. Então, você pegar um criativo validado e fazer essas variações, cara, é valiosíssimo. Só um parênteses, na oferta que eu tô rodando hoje, eu tinha dois criativos validados. Eu consegui fazer mais de 100 deles, 2, sabe? Variando muito, fazendo variações de hook, etc. Deu muito, muito bom. E aí, voltando lá para a métrica, tem uma segunda métrica que ajuda muito também, que é para você saber se o corpo do criativo está retendo. Então, você vai colocar 75% da reprodução do vídeo, dividido por impressões em porcentagem também. Aí a gente chama de old rate. E aí, fica mais ou menos na casa de 5 a 10 o corpo, uma porcentagem boa, e o hook rate acima de 50. Se você tiver um hook acima de 50, é que está chamando muita atenção. E se você consegue fazer vários hooks de um criativo que já está validado, com essa porcentagem, tipo, você vai vender muito mais. Você vai conseguir pegar fatias diferentes. Porque algo que chama atenção pra você, às vezes não é o mesmo do Marcelo. E não é o mesmo pra mim. Então, eu consigo alcançar vários públicos. E eu sinto que eu da menopausa, eu perdi esse time. Eu poderia ter... Eu não entendia tanto de criativo quanto hoje. Então, eu poderia ter explorado mais, talvez feito 2, 3 milhões. Fazendo muitos hooks. Perfeito. Cara, e esse conhecimento exclusivo aqui na mesa do KeFi? Fantástico, hein? Do KeCash. Bom dia. E olha só, falando assim especificamente dessa questão de métricas, né? Você trouxe essa questão do hook rate, que faz todo sentido, querendo ou não, a pessoa não engajou ali no início, não vai chegar ali no resto. Então, é uma das métricas que eu consigo visualizar que faz muito sentido. E parece complicado de fazer, mas não é. É só em criar a métrica, é bem tranquilo ali. Legal. E curioso, cara, que a gente já teve especialistas em criativos e tudo mais, e ninguém trouxe isso. Será que eles estavam escondendo ouro, Bruninha, com a gente? Eu tô agora pensativa eu tô chateado com essa galera, de verdade. Bruninha. Cara, eu acho que a galera vai até me cobrar, falando, pô, você soltou demais. Não, tá brilhando, cara. É isso que vai fazer a galera depois querer pagar a você pra ensinar isso aí. Exatamente. Pode Porque crer. o ouro tá sendo entregue. Total. Falando de criativo aqui, essa questão de teste de criativo. Eu imagino que então hoje, né, que você já tem mais maturidade de mercado, você tem um processo de teste de criativo. Que não é somente trocar o hook. Tem algumas coisas que você deve observar e testar. Então fala assim de teste de criativo.
Existe um orçamento que você bota por dia? Existe uma estrutura de campanha? O que você faz pra testar criativo? Porque pra mim, quando eu ouço um cara falar de teste criativo, o que eu penso que ele tá fazendo? Ele tá testando milhares de criativos diferentes, 100% diferente, não tá mudando uma partezinha, que já deixa o trabalho muito mais fácil. Ele tá mudando tudo e tá metendo orçamento lá pra tentar ver o que dá. Mas não é freestyle, né? Tem um processo por trás. Então explica pra gente como é que você testa os criativos na prática. Cara, eu testava exatamente desse jeito e eu vi que, tipo, eu tava perdendo muito tempo e dinheiro, porque o criativo que tá validado, você pode fazer muitas variações. Então, um exemplo é, você tá ali com a estrutura validada, você vendeu bem com aquele criativo, você coloca algo contra-intuitivo, que é, por exemplo, se você quer melhorar da menopausa, não faça reposição hormonal. Se você quer melhorar da visão, não use óculos a partir de hoje, sabe? Algo que chame atenção e faça a pessoa parar ali. Alerta para gancho de alerta para as pessoas tal, do nicho tal, entendeu? História, pessoa com problema X teve a mudança quando fez Y, sabe? Então são hooks que você pode trabalhar. Depois de você montar várias variações ali de um criativo, você vai colocar lá eu costumo testar ABO, coloco de 5 a 10, se eu tiver mais, coloco. ABO, pra quem nunca... Nem sei o que é ABO, CBO, o que é isso? ABO é você colocar o orçamento no conjunto. Porque quando você está construindo ali na campanha, você pode colocar o orçamento na campanha ou no conjunto, eles performam de formas diferentes. Então é muito mais vantajoso você testar em ABO. E aí você faz uma campanha, você vai duplicar 5 a 10 conjuntos. Cada conjunto você vai colocar um anúncio. Só um em cada conjunto. E aí você coloca todo o resto igual. Você não varia headline, não varia nada ali de título, nada, só isso. E aí você deixa rodando por 2 dias, meio ticket, isso que eu costumo fazer. Tem vezes que eu vejo que o criativo tá muito ruim, eu deixo rodando só na hora de pico, que é ali a parte da manhã normalmente, até meio-dia. Mas aí quando você fala deixa rodando meio ticket, tá, meu produto é de 197, então hoje ele vai gastar no máximo R$100. Isso mesmo. Por exemplo, o da menopausa era 147, então eu deixava ali 70, 75 por 2 dias, né? E aí eu via se tava desenvolvendo ou não. Esses 2 criativos que eu escalei muito forte lá, foi bizarro, assim, quando eu coloquei em ABO, ele vendeu com 50 reais, tinha vendido 2, assim, sabe? Aí eu vi que era um criativo mega validado, sabe? Legal. Caramba. São pequenos ajustes mesmo, né? Caramba. Ajuste fino? Sim, total. Refinamento. Gosto dessa palavra. Às vezes a gente tá ali com a galera que a galera tá atuando e fala, cara, eu tô fazendo aqui certo, sabe? Eu não sei mais o que fazer. Mas às vezes é uma mudançazinha, como foi o caso que a gente tava conversando no off-cast, nos bastidores, do bloqueio de conta. Da questão da exclusão de países. Era um detalhe, uma forma reversa de fazer. Eu conto mais esse ouro aqui também? Joga ouro pra galera. Joga ouro pra galera que aí você sobe o ticket da sua mentoria. Pô, eu tava tendo um período de bloqueio muito ruim aí nos últimos dias. Tanto que no KiwiCast, eu falei, velho, eu nem vou esquentar a cabeça. Eu vou lá aproveitar, quando eu voltar eu resolvo. Porque tava bloqueando tudo. E aí eu costumo rodar pra fora, excluindo os países. Eu tava excluindo 30 e poucos países e colocando o mundo todo. E tava bloqueando, e eu não tava entendendo por quê. E aí quando eu comecei a colocar, só adicionando, de vez colocar o mundo todo, excluindo vários países, começou a aceitar. Só que o bizarro é que quando bloqueava, eu recebia o e-mail que o anúncio era aprovado, só que a conta caía. E eu vi que outras pessoas estão acontecendo isso. Então, aí fica a dica, se tiver acontecendo isso, testa. Às vezes é um bug da própria plataforma. E às vezes, você não consegue resolver. Eu pedia pra analisar e não ia. Não tinha jeito. Você que tá passando aí por isso, comenta aqui se deu certo, se resolveu aí sua vida, hein? Porque a gente vai querer saber. Mas olha só, grande Gabriel, você tem 1 ano e 3 meses só nesse mercado e tem resultados muito expressivos. Eu queria saber de você, o que você considera ter desenvolvido em habilidade que te fez alcançar esse patamar em um tempo muito curto, né? Olha, eu acredito que ter a criação que eu tive, tudo, ter essa veia de ser mais pé no chão, etc. A questão de eu querer ser, com o trauma que eu tinha ali de gestão financeira, querer ser mais um gestor melhor financeiro. Mas eu acredito que tudo isso que eu passei na minha história, etc., me deu uma casca muito grande em questão de sofrimento, frustrações, e eu entendi
que ter o sucesso não é você ter a melhor mentoria ou... Porque, cara, eu entrego ouro pros meus mentorados e tem mentorado, às vezes, que não desenvolve. E eu tento construir isso com ele, que é a mentalidade. Se você não tiver a mentalidade de uma pessoa que quer empreender, a garra de um empreendedor, você não vai conseguir ter resultados. Então, o que mais fez diferença pra mim, acho que pra tudo que você vai fazer na vida, é que eu fazia as mesmas coisas sem ter resultados. Eu colocava a mesma energia sem ter resultado, buscando melhorar. Então, acho que esse é o maior aprendizado que eu tive e sem isso eu não conseguiria chegar onde estou. Fantástico, cara. Fantástico você dizer isso, porque é uma coisa que a gente já comentou várias vezes aqui no KiwiCast, e isso aí é a prova que isso é real. Não é por acaso que a maior parte dos cursos de marketing digital começam no primeiro módulo com o módulo de mentalidade, né? O pessoal quer ir no como. Mas às vezes você não tá preparado para esse como. Então, a gente tava gravando com a Carol agora, recente, ela falou assim, cara, um dia eu comprei um curso, e aí começava com o módulo de mentalidade e eu pulei o módulo de mentalidade. Aí eu fui pro curso, eu não lembro mais qual era o tema do curso, e ela começou a ficar frustrada, que ela não tava tendo progresso no curso. Aí a Carol, sábia, né? Ao invés de largar o curso, que é o que 90 e plus pessoas fariam, o que ela fez? Ela falou, cara, deixa eu voltar nesse módulo de mentalidade, porque talvez para essa coisa específica exija um tipo específico de mentalidade de mim que eu ainda não tenho. Então ela voltou sabiamente no módulo de mentalidade, que foi o que desbloqueou para depois ela conseguir consumir o curso e ter os resultados que ela precisava na habilidade que ela estava aprendendo. Então, no final das contas, é sobre isso, né? Você realmente entender que o como, de certa forma, todo mundo, a algum momento vai achar como é que você vai subir a campanha, como é que você vai lidar com o bloqueio, mas você tá preparado para lidar com esses desafios enquanto eles estão acontecendo, né? Ah, eu lembrei. Manda. O quanto a mentalidade é importante, porque quando eu comecei já a ter um bom caixa no meio dessa escala, eu percebi que se eu colocasse muito dinheiro, não tava... Eu achei o teto da escala que eu tava, né? Que era 10, 15 durante a semana, às vezes 20 mil final de semana, 20 e pouco. Isso, dia. Ok. E aí eu achei esse teto e não ficava forçando muito. Porque eu vejo pessoas que às vezes é muito inconstante. Vende esse final de semana, vende pra um caramba, aí quer manter o mesmo gás, não sabe entender a intensidade da semana, do final de semana. Exato. E, eu acredito que isso foi um bom passo pro meu sucesso, assim, nesse curto tempo, porque eu soube respeitar o tempo, soube respeitar, porque eu não tinha o conhecimento necessário para fazer aquela operação crescer muito mais do que poderia. Então, eu soube respeitar os tetos ali da semana, do final de semana, e eu consegui ser constante. Então, desses 10 meses que eu comecei a dar certo, eu fiquei um mês, assim, sem ganhar dinheiro, sabe? E até nesse mês que eu fiquei sem ganhar dinheiro, eu fechei 4 mentorias, assim, e ajudou ali no caixa, né? Não ficar em falta. Que legal, cara. Essa palavra pro marketing, pra qualquer coisa na vida, mas no marketing digital é muito difícil, que é constância. Sim. Ou o mercado é difícil de ter constância. Então, quando a gente encontra uma pessoa que consegue passar por esse desafio, é alguém pra se observar. Muito legal, cara. E olha, eu tô muito feliz com esse bate-papo, porque prometeu nada, entregou tudo ao quadrado. Conteúdo de mentoria paga. Inclusive, muito obrigado, cara. Realmente, o que você compartilhou aqui não é todo mundo que tem coragem. E a gente tá chegando na reta final do nosso episódio, e a gente vai sair agora do como, que esse episódio foi cheio de como, né, Bruninho? E a gente vai agora pra pergunta reflexiva. Você topa responder? Claro. Então vamos lá, quero ver como é que você vai sair dessa aqui, Gabriel. Pergunta é, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você iniciou no mercado digital, que você pode transmitir agora para quem tá acompanhando a gente do outro lado da telinha e também tá começando nesse mercado? Olha, se alguém chegasse para mim e falasse que o caminho não é fácil, não é flores, você vai ter muitas frustrações, você vai ter dias que você quer desistir, mas se você se manter constante, você conseguir ultrapassar essa barreira ali do desânimo, às vezes alguém não vai acreditar em você. Isso acontece, teve um amigo meu que não acreditou pelo fato de eu já ter trazido coisas que não deram certo. Então, é só mais um, sabe? E você tem que blindar sua mente para poder passar por isso. Então, se alguém me falasse, iria ajudar muito mais eu passar a sofrer menos ali, porque as pessoas não vão acreditar em você no começo. Eu dou graças a Deus que eu tive minha esposa, que foi uma pessoa que mais me apoiou, mas não são todo mundo. Às vezes você vai estar sozinho. Então, cara, se eu pudesse, eu falaria isso, sabe? Seria mais leve passar por esse processo.
Fantástico. É isso aí. Chave de ouro, Bruninho. Total, fechamos! Fechamos. É Muito isso aí. bom. Fechamos, mas não terminamos, né, Bruninho? Presentinhos que Deus. vai pra você, pra sua primeira Muito dama, bom. que está ali atrás conosco. E vai chegar aí. Já tá acostumado a ser bem tratado pela KiwiFi? Pô, eu tô demais. O pessoal fica mal acostumado depois que conhece a KiwiFi. Sim, cara. total. Pô, Ó lá, tá chegando, hein? Temos um presentinho pra Presentinho primeira pro Gabriel dama. Paulo. olha que Ei, agora você tem top. sua própria canequinha KiwiFi. Caraca. Dizem as boas línguas que quando você bebe água nela, seu saturamento... 10x. Nossa, bizarro. Caramba, cara, Curtiu? que da hora. Pô, demais. Ah, que legal. Esse presente é pra agradecer sua presença, por você ter vindo aqui de coração aberto compartilhar tanto conteúdo com a nossa audiência, conteúdo pago de forma gratuita. Pra gente isso significa muito. Muito obrigado. Inclusive, parabéns pela sua premiação de 1 milhão Valeu faturado na demais. KiwiFi também. Já nos vemos nos 5 milhões, daqui a pouco nos 10 milhões. E eu tenho certeza que a galera foi intensamente transformado por esse episódio. Eu tenho convicção disso e vão querer continuar te seguindo, vão querer continuar consumindo seus conteúdos. Então já deixa sua rede social aí, que o mínimo que a galera pode fazer é te seguir pra continuar te acompanhando. Lá no Instagram, o meu nome é GabiladBMX, é meio bizarro Vai assim. aparecer aí na telinha. Mas me segue lá, que agora eu tô postando bastante conteúdo, vai ser legal. Que legal, cara. Prazer gigante bater esse papo contigo. Gostei de verdade. E, Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final e foi impactado aqui, assim como nós, o que a gente tem que fazer? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, né? E comenta aí os insights valiosos que você pegou com o nosso queridíssimo Gabriel. Comentou? Então agora você se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho, hein? Pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Marcelo, aonde a gente se vê? Eu te vejo no próximo KiwiCast. É um compromisso, hein? Até lá. Tchau! Valeu!